Praça Paris, no bairro da Glória, próximo ao centro do Rio de Janeiro, possui jardins em estilo francês semelhantes aos do Palácio de Versalhes. Jardins estes com grandes gramados, lago e chafariz em composição simétrica, ou seja, se você traça uma linha ao longo da mesma, o que existe de um lado é praticamente igual ao do outro. Se existe alguma modificação, foi feita ao longo dos tempos. É uma relíquia do final da Belle Époque do Rio de Janeiro, projetada sobre um aterro que veio de terras do Morro do Castelo, e esta praça foi terminada e inaugurada por volta de 1930. Jardins franceses são aqueles jardins mais geométricos, com linhas retas. As plantas, ou seja, aqueles arbustos, eles tendem a criar algumas figuras, triângulos, bolas, quadrados. Dependendo do jardineiro, ele consegue fazer até formas de aves e etc. Ao redor da praça, entre o gradil e os gramados, existe uma ala de árvore onde existe um pouco de sombra. E agora, voltando aos jardins franceses. Estão vendo esses arbustos aí, alguns com formas geométricas arredondadas, outras com formas retas. Nessa praça também existem muitas estátuas ao estilo de belas artes e também bustos de pessoas famosas. Inclusive tem um busto do Alfredo Agache, que foi o arquiteto e urbanista que projetou esta praça. Então aqui a gente está vendo os belos chafarizes no lago, e aqui estas composições de jardins geométricos. É como se a natureza virasse geometria. E aquilo ali é uma luminária daquela época, né? Se a gente observar fotos antigas do Rio, a gente vai ver esse tipo de luminária. Aqui é outra bela foto com um arco-íris, que pode ser visto ali sobre o lago. Observe que o que chamamos de lago são espelhos d'água geométricos. Existem também umas belas esculturas ali dentro do lago. Em oposição aos jardins franceses, existem os chamados jardins ingleses, que estiveram muito em voga, principalmente no século XIX. Por incrível que pareça, um dos maiores adeptos dos jardins ingleses era um paisagista francês. Ele fez aqueles jardins da Quinta da Boa Vista. Não aquele jardim que fica exatamente em frente ao palácio, que aquele ali é um pouco geométrico, mas aqueles jardins na imensa área ao redor, onde você vê aqueles caminhos sinuosos, aquele lago em curvatura, onde hoje em dia tem uns pedalinhos e caiaques ali. Geralmente, esses jardins são bastante fantasiosos quando se trata dos jardins ingleses. Então, para você ter um exemplo, existem vários locais onde existem esses jardins aqui no Rio, em parte, em algumas propriedades, no Parque Lage, nos jardins do Palácio do Catete. Existem algumas partes que têm jardins ingleses. Na casa de Rui Barbosa, em algumas partes também existem jardins ingleses, que são diferentes deste aí. Mas, no próprio Parque Lage, em frente ao Palácio, você também verá um jardim estilo francês, totalmente geométrico, bem em frente ao Palácio. Muito da arquitetura do Rio de Janeiro, praças, foram bastante recuperados e preservados durante a administração do prefeito Paulo Conde, que era um arquiteto que tinha muito apreço pela arquitetura. Monumentos históricos e artísticos. E nesta imagem, mais um close do chafariz e desses arbustos com formas geométricas. E aí nós estamos vendo a Praça Paris dando um close em um dos lados dela, que se volta para a Igreja da Glória, que a gente vê ali ao fundo, e ali tem uma estátua comemorativa em homenagem ao almirante Barroso. Repetindo, toda esta área da Praça Paris está sobre aterro, e aquilo ali era a Enseada da Glória. Então as pessoas tinham esta vista da Igreja da Glória vista de barco. Aqui um close na estátua, no pedestal dela, na coluna, né? Uma grande coluna. E agora, enfocando de baixo para cima esta grande coluna, nós podemos observar os seus detalhes e tendo ao topo o Almirante Barroso. Realmente um belo trabalho dentro dos princípios das academias de belas artes. Aqui nós vemos novamente esses jardins geométricos, tendo ao fundo ali, a gente pode ver a torre, se vocês observarem bem, aquela parte alta do monumento aos pracinhas na Segunda Guerra.
E agora vemos novamente outras vistas da Praça Paris, né, com esses jardins geométricos que são bastante interessantes. Veja também aí as estátuas, as estatuárias. Observe que esses jardins, em alguns casos aí, eles usam uma armação metálica com uma tela para ajudar na composição dessas formas. Essas fotos foram tiradas há algum tempo atrás. Eu não sei como está exatamente a praça hoje. Espero que continue em bom estado de conservação. Observe estas armações metálicas a seguir. Então, nós podemos ver que o trabalho não é somente de poda, mas existe uma armação metálica com uma tela para ajudar o trabalho do jardineiro. Depois deste aterro, onde está a Praça Paris, foi feito o aterro do Flamengo, e ao fundo vemos o monumento aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Então, quem for algum dia na Praça Paris pode ver este monumento. Aquelas estátuas representam Marinha, Aeronáutica e Exército. A Praça Paris, em sua extremidade oposta à que se volta para a Igreja da Glória, chega quase em frente ao passeio público. Mais ao fundo vemos o edifício Serrador, antigo Hotel Serrador. E agora vamos ver uma parte do plano do Alfredo Agache que foi executado na íntegra durante a administração do prefeito Antônio Prado Júnior, que é a Praça Paris. Observe que eu coloco a planta da praça como se encontra atualmente, é foto de uma placa que se encontra na praça no local. Podemos notar que a planta não é exatamente igual, mas muito semelhante. Essa praça foi inaugurada em 1929 e é o único e pequeno fragmento executado desse grandioso plano Agache, que nunca foi implantado. Essa praça foi erguida sobre aterro com um material vindo do desmonte do Morro do Castelo. Originalmente, a praça vinha desde a Avenida Rio Branco até a Rua da Glória. Possui estilo de jardins clássicos franceses, demonstrando o domínio do homem sobre a natureza. É uma praça interessante para visitar e também para que a gente possa tomar contato com esse estilo de jardins clássicos franceses. Como crítica, pode-se notar ao visitar esta praça que nem sempre uma praça desenhada para agradar os olhos à distância, ou mesmo quando a pessoa anda ali no meio dela, também é interessante, né? Você vê paisagens bonitas e agradáveis, mas quando esse tipo de paisagismo é copiado de algum local de clima mais frio, como é o caso da Europa, onde as pessoas valorizam demais gramados abertos, com poucas sombras. Por quê? Porque lá tem pouco sol. Então, quando o sol chega na primavera e no verão, para eles é um privilégio você poder ficar caminhar em um gramado com poucas árvores. Agora, aqui no Rio de Janeiro, em alguns casos é um pouco cansativo, principalmente se for num dia de sol muito forte. Mas existem umas alas de árvores ao redor desta praça. A gente vê algumas pessoas ali até jogando frescobol, outros fazendo corrida ao redor da praça. Enfim, é uma experiência interessante visitar esta praça para tomar contato com esse tipo de paisagismo. E para quem não gosta de sol escaldante, eu sugiro ir em um dia com temperatura e clima mais ameno. Diferentemente dos jardins ingleses, que são um pouco mais românticos, com alas sinuosas e às vezes com mais sombra. Por incrível que pareça, os jardins ingleses têm esse nome de jardins ingleses, mas na Inglaterra também eles adoram gramados abertos, exatamente por ter muito pouco sol. Mas o tipo de paisagismo preferido pelos ingleses é um pouco diferente. Se você gostou desse vídeo, marque o like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.